Tertúlia. Boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 27 de fevereiro de 2012, segunda-feira. O verbete número 2221. Tem 5 páginas, 42 logias e 18 máximos. O tema, Síndrome de Poliana. A especialidade é criticologia. Quem redigiu o verbete, qual que é o número desse? Já é o 21º, é a nossa professora Adriana, que está assessorada pelo professor Mário. Cuidado com eles. Definição. A síndrome de Poliana é a condição nosológica caracterizada pelo predomínio da positividade simplória sobre pessoas, grupos, subhumanos, ideias, contextos e ambientes, e do otimismo irracional, produzindo abordagens ingênuas, acríticas, simplistas, superficiais, generalistas, monovisiológicas e alienadas sobre as realidades. A pensionização mágica de basta dizer está tudo bem e nada de mal acontecer. A mudança descriteriosa do bloco pensênico. A universalização acrítica da positividade e otimismo caracterizando a síndrome poliânica. A mundividência capaz de causar distorções na apreensão, interpretação e raciocínio. A percepção, recordação e comunicação restrita à faceta positiva dos contextos, seja real ou imaginário. O acontecimento negativo evidente, reinterpretado otimisticamente. A intencionalidade doentia, alheia, interpretada benignamente. Eu li só uma parte aí da fatologia. A priorismose positiva influindo na apreensão distorcida das pararrealidades individuais, coletivas e ambientais. A insensibilidade aos padrões energéticos doentios. A imprevidência diante do iolo pensênis patológico. O risco de acidente de percurso parapsíquico. Agora, na argumentologia, nós temos a sindromologia com 7 aspectos observáveis no universo da síndrome de Poliana. Na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Acriticismo, adulto-criança, consciênsula, felicidade patológica e inocência. Agora, frase enfática. A síndrome de Poliana, ao obscurecer a visão das imaturidades onipresentes, anula as ações desassediantes lúcidas, capazes de transformar realidades, tornando-as sadias e cosmoéticas. Questionologia. Como encara você as realidades baratrosféricas da era das consréus? Edulcora os fatos e parafatos ou arregaça as mangas para a reeducação consciencial requerida à reurbanização planetária? Na filmografia tem 3 fontes. Na bibliografia tem 3 fontes também. Agora, a mega análise aí do João Paulo conosco. São 20 itens. Ilusão, monovisão, distorção, imaginação, fuga, amaurose, utopia, indiscernimento, acriticismo, otimismo, infantilismo, simplismo, ingenuidade, hipercredulidade, superficialidade, criticologia, onirologia, psicossomatologia, autoenganologia e autoassediologia. Agora, aqui no verbete do dicionário, nós temos aí a fermentologia, que nós estamos falando aqui para o processo dos neo-autores. Inclusive, isso aqui mexe um bocado também com o processo da Mega GESCOM e também com os problemas nossos dos neoverbetógrafos. Esses neoverbetógrafos que eu quero chamar a atenção, que são os potenciais principiantes, iniciantes, jejuns e noviços. Eu acho que a turma que está fazendo precisa de olhar o seguinte: o mais importante é a qualidade do verbete, mesmo que ele seja mais curto, menor, é melhor do que o verbete todo empolado,
que a pessoa faz para colocar tudo que vem na cabeça dela. Tem que pensar bem e fazer as coisas corretamente. Nós agora já vamos um pouco esclarecer mais, que com o curso de verbetografia a gente já pode explicar isso mais. De modo que nós vamos dar para a própria pessoa fazer a revisão final, porque senão ela não aprende. Nós estamos parecendo pai e mãe super protetor. Isso não é didático. Então nós agora vamos começar, quando tiver muita coisa para refazer, vamos dar para a pessoa para ela entregar até amanhã. Ela mesma faz a revisão, entrega tudo de novo. Porque os verbetes estão bons. Agora, a bagunça da cabeça das pessoas é impressionante. E olha que vocês já sofreram com isso, né? Já trabalharam horas com a situação. Como é que fica? Se desclarecer essas coisas, não é isso? Mas vai ser bom. A situação, de qualquer maneira, os verbetes estão melhor do que era. Mas a versão do Everton é essa que está aí, que vocês mexeram. Do papel. Agora, veja, eles corrigem lá. Eu acho que o ideal é o seguinte, ele deve corrigir, dar o pendrive para o Everton torna a dar para vocês. Aí passa para mim, eu faço a final. Desses aí, dos 10, eu já revi a metade que está lá comigo. Só esses 3 é que eu separei, porque eu preciso de dar um jeitinho neles. Agora, a verbetógrafa Adriana. Página 43, fatologia, final da última linha. Este recurso infantil, encontrado para digerir acontecimentos desastrosos, se existe na adultidade, caracteriza um traço de neotenia consciencial? Olha, a gente pode pensar exatamente isso. O que acontece? Se a pessoa, ela às vezes tem um contexto difícil realmente na infância, e ela pode usar até um mecanismo de defesa para lidar com aquele ambiente, ficar mais no mundo da fantasia. A questão é quando isso vai passando, quer dizer, o contexto já acabou, o mundo já é outro, a pessoa já está adulta, já está madura, e ela mantém esse mesmo comportamento defensivo. Então, isso que a gente vê que seria o patológico na questão, né? Agora, efeitologia, página 44, segunda linha. Poderia nos falar sobre o efeito halo do contentamento genuíno? Porque se a pessoa ela tem o contentamento genuíno, quer dizer, ela está satisfeita, ela está bem com a vida, ela está bem com tudo, com ela mesma, naturalmente as energias dela vai ter esse padrão. Então, esse padrão do próprio holopensene, de contentamento, acaba tendo um efeito positivo no ambiente. Então, vai melhorar as energias do ambiente e pode contagiar também as outras pessoas no entorno. Isso que a gente queria ressaltar aqui. Mitologia, página 45, terceira linha. Como reeducar nossa população quanto ao mito da felicidade instantânea em meio a tantos livros de autoajuda? Pois é, isso aí eu acho que é um trabalho devagar, é uma questão da tarefa do esclarecimento, porque nesse mundo onde tudo é rápido, as pessoas, elas muitas vezes, elas querem também a coisa rápida, então ela quer a felicidade instantânea, então ela prefere um remedinho do que às vezes fazer um trabalho mais profundo de terapia, seja terapia convencional, seja consciencioterapia, alguma coisa que ela realmente vai mexer nos conteúdos dela para ela se tornar, né, chegar no processo mais tranquilo nela mesma, mais feliz com ela mesma. Então a pessoa quer só às vezes um remedinho. Isso a gente via muito quando eu atendi em psicologia. Às vezes chegava a pessoa, ela não queria muito, não gostava de ser encaminhada para psicólogo, ela queria um remedinho que resolvesse a situação dela. A gente vê que isso é tudo paliativo. Então esse mito da felicidade instantânea muito atares, muito esclarecimento, que a pessoa e ajudar a pessoa ela a verificar que essa felicidade é falsa, que a felicidade mesmo é ela que vai ter que construir olhando para ela mesma. Então ela vai ter que se enfrentar. Essa que é a grande diferença. Estou começando com EV, venho utilizando a técnica para limpeza e desbloqueio das energias. Fui sentindo arrepio do corpo com os pelos se eriçando, iniciando-se na base da medula espinhal. Nisso foi subindo pelo tronco encefálico até, por sua vez, dominar todo o encéfalo. Mas
preponderante na área cortical nos lobos frontais. Senti clareza nas ideias e bem-estar muito significante. Por que senti isso? Estou no caminho certo? Quais as dicas que o senhor daria para estudar as técnicas? Fora estudar as técnicas, seria usar mais a imaginação ou o poder da vontade? Não, é o poder da vontade. Não usa muita imaginação, não, que você vai entrar na fantasia e nas emoções. Olha bem, é discernimento. Agora, é fazer o estado vibracional. Isso aí, ó, você já pode ter tido um banho, um para-banho energético, você não está sabendo nada ainda. Tem que trabalhar. Em Efeitologia, página 44, primeira linha. Poderia comentar sobre os efeitos delirantes da negação de fatos e parafatos? Olha, o nome já diz, né? Se você começa a negar os fatos e parafatos, você já está saindo da realidade. Então, você vai começar a ter efeitos ilusórios de fantasia na sua cabeça, que a gente está falando da questão da delírio, a pessoa começa a delirar. Ela sai totalmente da realidade até chegar no extremo de um processo mesmo psicopatológico. Então, se a pessoa ficar negando a realidade, não é nem um pouco saudável. Ela vai criando um mundo paralelo na cabeça dela, ficcional, que não vai ajudar muita coisa. Em Binomiologia, página 44, terceira linha. Gostaria que comentasse o binômio profilático heteroperdoamento, vigilância cosmoética. A gente falou até isso um pouco no outro verbete, né, do polianismo terapêutico, que a gente falou do resguardo profilático. Que é o binômio? Você perdoa a pessoa, mas você mantém aquela vigilância cosmoética. Então, por quê? Se a pessoa tem aqueles trafares, se ela não mudou aquele trafar, você tem que se resguardar de alguma forma daquela situação. Então, porque a pessoa tem aquela ilusão, perdoei, está tudo bem, mas vamos ficar atentos para não cair em vitimização novamente. O senhor falou da sua equipe especializada em caso de auxílio de soma, inclusive coletiva grupal. Como antevi esses fatos que ainda iriam ocorrer? Às vezes tem antevisão feita pelas consciências mais avançadas que davam informação, mas o problema é esse. Nós usamos ataque ritmia. Você vê uma coisa na mesma hora você está lá, é só pensar você está lá. Agora, através do encadeamento de parafatos, sim, até um certo ponto, sim. Houve auxílio no episódio do Titanic da Primeira Guerra Mundial, Grande Guerra. Olha, na Grande Guerra nós estivemos trabalhando alguma coisa. Agora, o processo meu da equipe foi mais do século anterior. Foi no século XIX. A Primeira Grande Guerra foi em 1914, 1918. Moro nos Estados Unidos e sou enfermeira. Percebo que já faço assistência extrafísica. Sempre sonho que estou ajudando muitas pessoas doentes, doando energia e cuidando delas. Nunca consegui saber quem era o meu amparador. Até que ontem pedi para que o meu amparador se mostrasse para mim. Me parece que são guias cegos. Se já sei que tem guia cego, posso recusar trabalhar com eles? Me concentrei na última noite e pedi para ver os meus guias. Porém, porque queria um contato maior com o meu amparador, o que me foi mostrado foi a personalidade da Umbanda, preto velho, muitos índios. Haviam outros, mas eles não se manifestaram. Como devo proceder? Antes, acordar muito bem depois do sonho. Recentemente, só acordo com dor no corpo e às vezes com náusea. Pode me ajudar? Olha, tudo indica que você está se libertando dessa situação, né? Desses processos muito primitivos. Agora, ó, a situação toda sua é usar mesmo o EV e trabalhar com isso seriamente. E cortar também todos os bagulhos energéticos da sua casa que tem a relação com esse povo. Que possivelmente você deve ter em casa. Corta isso, que isso aí vai ajudar. E o mais, estado vibracional é o caminho. Agora, Arlindo, eu entrego à professora Adriana. Adriana, a pensenologia, última linha, é a mudança discriteriosa de bloco pensênico. Sim, porque a mudança de bloco pensênico é positiva. A gente sempre fala, né, que faz parte da higiene pensênica, a gente trocar de bloco, então a gente conseguir... se eu estou aqui na tertúlia, eu estou pensando na tertúlia, se eu estou na minha casa, estou pensando na minha casa, então eu não fico remoendo situações. Agora, no caso da Poliana, que a gente está colocando aqui, é que na hora que ela se recusa a ver o negativo,
ela faz uma mudança sem critério. Não, eu não quero ver. Então vai pensar em outra coisa, não quero saber, vou pensar em outra coisa. Então, eu presenciei um caso uma vez, que era uma pessoa, né, que tinha escutado na secretária um recado de falecimento de uma pessoa. E ela simplesmente, ela nem entendeu direito o recado. E ela falou, não quero ouvir, e foi fazer outra coisa. Ficou assim horas para depois ir lá de novo para ver o recado, para checar até ela era outra pessoa, não era nem a que ela tinha pensado que era. Então, olha um exemplo, fez uma mudança de bloco sem critério nenhum. Às vezes é melhor você ver o que está acontecendo do que fingir que nada está acontecendo. Tá ok. Agora, na interaciologia, penúltima linha aqui da página 44, né? A interação, otimismo crédulo, autovitimização. Sim, como a gente tinha debatido naquele outro verbete, que o otimismo ideal é aquele racional, aquele baseado em fatos, sem perder o discernimento. Na hora que a pessoa ela tem um otimismo crédulo, ela acredita em tudo, a chance dela, portanto é uma interação, dela cair numa autovitimização é muito grande. Então tem até aqui uns artigos que a gente trouxe que fala da síndrome de Poliana, e eles falam, um deles fala que a questão de, muitas vezes as vítimas de serial killers, de pessoas assim, desses grandes, né, assediadores, são poliana. Ela acaba acreditando, acha tudo bem e acaba se colocando numa situação até séria de vitimização. Então, isso que nós queremos colocar aqui. Se você também ser otimista, já que todo mundo é bonzinho, sem nenhuma autocrítica, a chance de você entrar em uma vitimização é muito grande. Se tornar vítima, né, de alguma situação. Agora, a última coisa, essa ideologia aí New Age, né? Em geral, parece que ela é poliana, né? Olha, não sei, teria que ver, porque New Age agora é um guarda-chuva, tem muita coisa, né? Não teria que ver a que você está se referindo, assim. Porque o que eu vejo mais é na hora que a pessoa, vamos supor, até aquela questão mesmo da morte, eu estava até pensando sobre isso, né? A sociedade que ela nega a questão da morte, até que ponto é ser poliano em certo aspecto? Né? Porque a gente teve a preocupação de colocar até na exemplologia 2 tipos de poliana, não sei se vocês viram, particularizada e generalizada. Porque essa poliana generalizada, que a pessoa é assim com tudo, eu acho muito difícil de encontrar. Eu acho que hoje em dia não é tão fácil. A questão que eu comecei a pensar e estudar às vezes a pessoa em algum aspecto da realidade. Então, para ela não é, ela é muito até normal, criteriosa, mas para algum lado ela se comporta como se fosse poliana. Não, isso tudo vai dar certo, está tudo bem. Então, na hora que a pessoa fala, não, eu não vou morrer, o adolescente, né, quando ele fala, não, comigo não acontece. Não, eu posso fazer tudo, eu posso me colocar em risco porque comigo nada acontece. Ele está sendo poliana naquele aspecto da vida. Por mais que ele possa ser crítico em outros. Está achando que nada vai acontecer de mal, não, eu sou protegido, está tudo certo. Então, até que ponto aquela pessoa que fala assim, não, também eu tenho um amparo, então nada me acontece. Até que ponto é poliana também? É poliana. Porque o fato de você ter amparador não te tira a responsabilidade de você fazer as suas profilaxias. Então, estou dando aqui alguns exemplos que eu fiquei pensando, né, nessa questão do poliano. Já vi muita gente falando, eu confio no amparador. Tudo bem, mas... Não, tem que confiar no amparador mesmo, mas tem que fazer a nossa parte também, né? Ele faz a dele, a gente faz a nossa. Mas e a questão é achar que não, eu posso me entrar em risco porque está tudo certo. Aí de confiar posso tudo pular, bem. aquilo que eu falei, né? Posso pular de paraquedas que vai dar tudo certo. Mas ele deixa tudo a cargo do amparador. Aí é um risco, sim. Obrigado. Professora Adriana. Sim. Você podia aprofundar um pouco sobre polianismo terapêutico? Sim, esse foi o verbete que a gente apresentou na semana passada, se eu não me engano foi na quinta-feira, que é justamente isso, é que eu faço uma menção aqui na tecnologia. Olha lá a última tecnologia, as doses discernidas do otimismo poliano, tecnicamente prescritas no combate ao pessimismo e trafarismo cronicificado. Então, o que a gente viu é que determinados tipos de personalidade, que são às vezes muito irracíveis, muito pessimistas, ela vai para o outro extremo, né? Então, em vez dela ver tudo cor-de-rosa, ela vê tudo escuro. Para essas pessoas,
ser um pouco poliana, buscar ver o pouco mais colorido a vida, vai ajudar bastante. Só que a diferença é que ela não vai perder a sua crítica nem o seu discernimento, mas vai buscar fazer um contraponto daquela visão mais sempre negativa, sempre para baixo. Que a gente coloca que essas duas condições são ficcionais, elas são fora da realidade. Tanto você achar que tudo é bom, como você achar que tudo é ruim, esses dois lados, eles não condizem com a realidade. Esclareci? Vivian aqui no ar. Oi, Vivi. Na página 44, na terceira linha de cima para baixo, na numerologia, a opção por sempre criar a versão bonita para o fato desastroso. Eu queria também enfatizar a questão de estar sempre justificando, né, os fatos, as situações e colocando essa... Acho que a palavra justificativa, ela fica muito forte. Eu queria que, de repente, você pudesse pensar na possibilidade de acrescentar, né, dar uma ênfase, né, na justificativa. Eu sei porque é uma palavra que, às vezes, eu faço, né? Eu tenho um hábito, às vezes, de justificar. Justificar as coisas, isso, né, de uma forma positiva. A gente pode pensar assim. Eu acho que isso é uma reflexão. Outra coisa é o seguinte, é a questão de como lidar com o processo da frustração. Porque, assim, eu vejo uma fissura muito grande aí no processo psicossomático. Em algum momento, essa poliana vai ter que lidar com o processo de frustração. Então, como isso ocorre dentro do processo do polianismo? Você teria como aprofundar a respeito disso? Olha, a gente vê que a questão da poliana, no momento que ela está fugindo da realidade, mais cedo ou mais tarde ela vai se frustrar sim, nem que seja na hora da dessoma. Então, às vezes ela acha que ela está... É aquela história, né? Estou furando o céu, então ela tem também uma visão poliana de si mesma. Acho que essa é a mais grave, ou seria a mais danosa, né? Uhum. A pessoa que olha para si só vê trafores, só tem o trafores. Então, também é uma forma poliana de se enxergar. Então, essa pode ter uma grande decepção no extrafísico, uma grande frustração. E aí, eu acho que ela vai ter que lidar isso, ela vai entrar em crise, vai estudar e vai ter que sair disso também, que ela vai ver que ela não vai muito longe. Uma outra coisa também é que, nesse processo de ver tudo muito bonito, né, se acaba valorizando, defendendo a baratrosfera, né? Então, isso é muito complicado. É um paradoxo, até certa forma. Se acaba defendendo a baratrosfera e levando isso como algo positivo, né? Você até comenta alguma coisa aqui também a respeito dessa dificuldade de você perceber, né, o assediador, de você perceber as situações que são mais nosográficas, né? Aí a gente vê, tem muitas ideologias, né, que não pode falar de assédio. É como se assédio não existisse. Então, eu não vou falar disso. Está tudo bem, está tudo ótimo. Assédio eu não vou falar. Então, isso também é um polianismo, né? Porque o assédio está aí e você não está fingindo que ele não está, você está sofrendo influência dele e, ao mesmo tempo, você não está fazendo nada para se desassediar ou para melhorar os contextos. Então, a gente vê que isso é muito sério também. Ok. Professora Adriana, você poderia falar do item 5 da argumentologia da insensibilidade, a generalização apressada sobre a benignidade alheia impedindo a percepção dos sinais físicos reveladores de intenções, na página 45. Na 45, né? Argumentologia, culturologia, o item 5, insensibilidade. Ah, sim. Até a gente coloca o que tem relação com isso, se você olhar lá no Códigologia, a gente fala em observância de emoções evidenciadas nos códigos de expressão facial. Então, é exatamente isso. A pessoa, isso bem acontece na Poliana, no livro deixa bem claro. Então, a pessoa, na hora que ela generaliza que todo mundo é bonzinho, ela não está vendo, ela está impedindo as percepções desses sinais físicos, que às vezes são as expressões faciais, e não só isso, até a energia da situação. Que essa energia, por mais que a pessoa possa estar rindo para você, a energia dela, você vê o que está sentindo. Se você está mais desperto, você vai ver uma intenção, às vezes, que não está muito boa. E, com isso, há a possibilidade de proteção. E bem no filme, na história, né, é um romance de criança, tudo mais tranquilo, a gente pode pensar que ela coloca em risco, porque e isso fica bem claro. A pessoa fala uma coisa ruim, ela entende o contrário. Não, está tudo bem, o fulano é ótimo, o fulano é uma beleza. E ela não vê
Ela não vê a má intenção da situação. Aí E que na história é tudo bonzinho, mas na vida real as coisas não são tão assim. Então é isso que é o risco. A gente poderia colocar que talvez ela vai ao encontro da sua frase enfática, quando você coloca a síndrome de Poliana, ao obscurecer a visão das imaturidades, anula as ações desassediantes? Exatamente. Por quê? O que é a razão de fazer esse verbete? Está aqui na frase enfática, né? A mensagem é essa. Que a síndrome de Poliana, ao obscurecer a visão da imaturidade onipresente, a gente está num mundo na era das Fonselos. Existem imaturidades em todos os locais. O que acontece? A pessoa ela vai anular a ação desassediante. Então, aquilo que ela podia entrar para desassediar e mudar o contexto e tornar o contexto melhor, a pessoa não faz, ela não está vendo. E ela Então, perde esse é as o maior recins dano. também. Isso. E ela perde as possibilidades dela de reciclar? É, por ela não perceber também isso? Ela não transforma as realidades, nem as externas, nem as internas. Então, vamos supor, aquele caso que a gente falou da pessoa que só vê os trafores. Se ela não enxerga o seu trafar, como é que ela vai mudar? Se ela não enxerga o trafal, como é que ela vai adquirir aquele traço? Se está tudo bem, está tudo ótimo, a pessoa está ótima. Então, isso geralmente é um maior, também um mecanismo de defesa do ego, provavelmente a pessoa está até mascarando uma série de coisas, mas a gente não vai nem entrar nessa questão. Então, com isso, ela não transforma a realidade nem dela, nem a externa, para uma forma mais sadia e cosmoética. O que você percebeu, por exemplo, nessa sua pesquisa, das possíveis causas que levam uma consciência a desenvolver essa síndrome? De ver tudo cor-de-rosa, de ver sempre os trafares em detrimento dos trafares, dos trafores em detrimento dos trafares. O que talvez assim faz o link para isso? Olha, se você for pegar na psicologia, vai ter cada linha de pensamento vai dar uma explicação diferente. Até porque quando fala síndrome, é difícil ter uma causa específica, é um conjunto de situações que tornam esse quadro. Então é muito difícil falar assim, é isso, é aquilo outro. Mas o que a gente pode observar que é mesmo uma dificuldade de criticidade, uma dificuldade de se enfrentar, é uma fuga realmente da realidade. Então, a pessoa, por algum motivo, seja um trauma, a gente pode pensar em vidas passadas, gerou uma condição dela não querer ver. Então, ela se sente impotente para olhar aquela situação. E a gente vê que em alguns casos, até a gente pode pensar até vamos voltar para a questão do livro Poliana, ela vive numa condição totalmente complicada mesmo. É órfã, há uma tia que é super, até não é agressiva, mas é muito fria, e ela cria um modo de lidar com aquilo. Ela era pobre antes, uma série de dificuldades, ela arranjou um mecanismo de defesa. A questão é quando o contexto muda e você não mantém. Então, a gente pode pensar até que ponto pode ser, se pensar em vidas passadas, pode ter acontecido alguma situação assim, mais traumática, a pessoa, para sobreviver naquilo, ela se alienou, até por uma questão de sobrevivência, e só que já passou, já está anacrônico, e aquilo continua. Se ela não atualizou nessas crianças. Lembrando que, como é síndrome, é muito difícil você ver uma causa muito específica. Existe um conjunto de fatores que levam a determinada situação. Tá? Obrigada, esclarecido. Adriana, Osvaldo. Sim, pode falar. Na página 44, tecnologia. A inaplicação da técnica da indignação cosmoética e o desconhecimento da técnica da inovação cosmoética. Você poderia falar a respeito dessas duas técnicas, por favor? Sim, é o que justamente o que falta, né? Falta aquela criticidade cosmoética de saber a hora que ela vai se indignar, na hora que vê que tem alguma coisa errada, a hora de falar, a hora de não se omitir. Então, a indignação cosmoética é se você se indignar com determinada situação que está errada, que não está correta, mas você vai agir isso da forma mais cosmoética possível para explicitar a situação, sem derrubar ninguém, mas ao mesmo tempo buscando clarear o melhor para todos, né? E a mesma coisa da inovação cosmoética. Há situações que a gente precisa inovar sim, de forma cosmoética. Isso não é para mim. Aqui eu não vou entrar. Então a pessoa vai continuar errando lá, eu vou para o meu outro lado, errem aí com vocês sozinhos que eu vou para o outro caminho. Então, são essas técnicas que é necessário muito discernimento para saber a hora de aplicá-las, que falta ao Poliana. Então, isso tem correlação com a teoria logo em cima,
que é a teoria das interprisões grupo-kármicas, abrangendo as omissões e os endossos irrefletidos. Tem até o verbete que é endosso sentimental. Então, a pessoa acaba endossando uma condição pela questão do afeto, pela emoção, endossando uma coisa errada. E isso ela pode estar gerando também interprisões. Então, é o que está faltando na poliana. Essas duas técnicas, que são técnicas da criticidade cosmoética. Gostaria de acrescentar também, na interaciologia, a última interação, heterocrítica falha, autocrítica raça. Isso aqui é uma interação, então a gente não está dizendo que sempre acontece as duas coisas, mas que as duas coisas têm uma grande interação entre elas. Seguinte, se a pessoa ela tem uma heterocrítica, ela erra na criticidade para fora, né, ela falha, a chance da autocrítica dela também ser falha, ser rasa, ser superficial é muito grande. Então, há uma questão, há uma patologia, uma criticofobia, aí, um defeito na criticidade. Então, a gente está falando que, geralmente, há uma correlação. Se para fora eu não sei criticar direito, provavelmente eu também não estou sabendo me criticar devidamente. Obrigado. Professora. Tecnologia, página 44, segunda linha. Poderia ampliar a técnica da esnobação cosmoética? Isso eu acabei de falar nesse instante, Em binomiologia, página 44, segunda linha. Poderia dar exemplos do binômio espertalhão, inocente e útil? Infelizmente, é só a gente abrir o jornal, né? Que a gente vai ver um monte dessas coisas. Se vocês olharem também no Homo sapiens reubanizatus, tem com os réus golpistas. Tem lá uma lista de 100 golpes, e é uma lista que poderia continuar eternamente, porque sempre aparece um golpe novo aí no mercado, que geralmente é justamente isso. Tem o espertalhão, que é aquela pessoa que tem uma lábia e que vai querer tirar vantagem em cima de alguém. Tem vários golpes aí, dos mais diversos e criativos. E, geralmente, para isso tem o inocente útil, que é aquele que cai no golpe. Então, o poliana, ele tem uma grande tendência de ser um inocente útil, porque se ele vai confiar em todo mundo, então a chance dele cair nos golpes é bem grande. Gostaria de perguntar ao professor se o espírito de Allan Kardec já se encontra ressomado, pois vi muitos artigos dizendo que ele já o está. Até que ponto podemos tomar como verdade as reencarnações anteriores que o codificador do Espiritismo teve? Se possível, poderia dar mais detalhes da sua vida anterior com ele, na condição de Zéfiro. O senhor ajudou a escrever o livro dos Espíritos? Olha, a gente deu instrução das coisas de acordo com a turma de evoluciólogos e serenões. Muita coisa ele seguiu, mas ele estava muito doente. E essa doença não permitiu que ele tivesse mais garra, mais disposição para enfrentar a situação. E foi por isso, ele até morreu por causa dessa situação, toda a pressão em cima dele. E quem sustentou o trabalho que ele fez foi a mulher dele, que era de grande valor. Agora, o que é que se passa? Isso depois que ele morreu. Ele só trabalhou com o processo aí dos espíritos durante 14 anos, foi muito pouco tempo para fazer esse trabalho. E ele colocou tudo pela área de Jesus Cristo, de religião. Jogou tudo no buraco, porque ficou tudo do jeito que era, virou uma seita. E é o que é hoje, o movimento espírita nada mais é do que uma seita. Tem muita coisa interessante lá dentro, mas está tudo misturado. Virou um mochilifado, quer dizer, uma salada mista, está no liquidificador. Precisa de limpar isso aí, mas eu não vi chance. Eu estive lá 28 anos, trabalhei 10 anos com o Chico Xavier, dentro dos processos da liderança de muita coisa do movimento. Levamos até o Espiritismo para fora do Brasil. Mas eu vi que não dava, isso aí já era, porque era seita. Agora, eu saí de lá, já vão para quase 50 anos, e não mudou nada, as coisas estão do mesmo jeito, a seita continua. Hoje em dia já fala em credo espírita, teologia espírita e outras coisas mais, tudo como se fosse uma seita mesmo. Agora, para você, quando a mídia colabora para agravar a síndrome de Poliana, quanto? Olha, no momento que
A gente pode ver os dois lados, né? Às vezes é muito edulcorado as situações na mídia, né? Às vezes, o jornal, às vezes, ela não fala a realidade dos fatos. Mas tem o outro contrário também, tem espetacularização. Às vezes um fato até mais simples e eles também fazem um drama. Então é difícil. O que eu vejo na mídia talvez mais sério é, por exemplo, a disseminação da questão da novela, são uma série de programas que tem, que é uma fuga à realidade. A pessoa entra naquela história ali e fica. É a fuga da situação. Agora, se tem, é porque tem público também. Então, é difícil pensar. Em Fatologia, página 43, sétima linha, poderia aprofundar a negação da realidade considerada insuportável? Isso bem é questão, como a gente já tinha colocado aqui antes, né, até para a colega. O que acontece? No próprio livro Poliana, o contexto dela é muito adverso. Então, a forma que ela arranjou de sobreviver foi essa, dela manter a sanidade mental dela, foi através desse recurso. E algumas pessoas, é assim que elas fazem, para manter a sanidade em determinado contexto muito complicado, a solução é essa, é ver a forma de uma forma mais edulcorada. Agora, a questão é quando isso cronifica. Então, pode ter sido até funcional de certa forma, funcionou em determinado período, foi assim que a pessoa se manteve. A questão é quando isso vai continuando, porque a gente pensa que sempre melhora a realidade, né? Tenho 2 sorveterias e há 3 anos trouxe minha irmã para trabalhar comigo, pois ela estava com problema de saúde no trabalho. Era funcionária pública, então pensei em ajudá-la. Pago mais que o dobro que ganhava antes, mas agora estou percebendo que o relacionamento dela comigo está ficando desgastado. Tento não pensar mal de ninguém e abrir mão. Pensei em passar uma das minhas sorveterias para ela e parcelar a perder de vista para diminuir os conflitos. Nós trabalhamos duro, não temos casa própria e começamos com a cara e a coragem, mas parece que ela acha que o dinheiro vem sem esforço algum. O senhor acha que é uma boa decisão passar uma das sorveterias para ela? Olha, é uma saída, mas agora seria bom ela arranjar, sim. Ela tem marido, arranjar um sócio. E outra coisa, para você fazer isso, você precisa de colocar advogado nisso, para fazer bem feito aí, contrato, etc. Tal. Senão é problemático. Agora, se ela tem um companheiro, vê se pode, porque ela não deve ficar sozinha nisso. Do jeito que você está falando, ela não tem gabarito do jeito que você está falando. Aí pode falir. Vem me dedicando muito e realizando a técnica da madrugada diariamente. Por ter 2 filhos pequenos com muita energia, é o melhor horário que encontrei para isso. Para estudar os verbetes e poder participar das tertúlias através dos meus questionamentos. Porém, dentro de alguns dias começarei o ECP1. E acontecer tantos contrafluxos que quase desisti do curso, dos meus estudos diários, de tudo mais relacionado à conscienciologia. Fiquei desapontada comigo mesma por isso. Como posso ter essas qualidades, força presencial e liderança, e ainda cair perante algumas infantilidades? Isso não é uma incoerência? O que sugere que eu faça ou estude para manter constância perante quaisquer situação diária? Olha, na minha terra existe um negócio que a gente fala assim, aqui, ó. Essa aqui é a conversa do povão, da galera. Vergonha na cara, você é uma pessoa que tem gabarito, a gente vê pelo que você escreve aqui quase todo dia. Nesses últimos tempos, foi quase todo dia que você escreveu. Agora, ó, anota no papel o que você deve fazer e acabou. Você vai fazer aquilo. Chova canivete, não interessa, você vai fazer aquilo. E acabou. Anote no papel o que é o importante e leve para o laptop. Você já tem gabarito para isso, você escreve bem, dá um jeito nessa história, não pode ficar assim não. Ela escreve quase todo dia para a gente. Essa aqui é aquela que tinha aquele nome esquisito. Ela cortou, ela agora não está usando mais o nome. Quer dizer que melhorou. Começou pelo nome. Pode falar, doutor. Adriana, é o Jorge aqui em cima, tudo bem? Eu queria que você pudesse expandir aqui na teoriologia, que tipo de cotejo, de consideração que você pode fazer, por exemplo, num caso de uma família em que ou o pai ou a mãe
tem uma mania, uma maneira de ficar dourando determinados comportamentos de um filho ou de um parente e não atenta para a realidade. É bem isso, é o caso aqui, ou dá para fazer uma comparação? Não, eu acho que é isso mesmo. A pessoa, no momento que ela fica só dourando a pílula, ela não está ajudando efetivamente aquela pessoa. Aí a gente volta para a fase enfática, né? Porque se ela não tem uma situação complexa, acontece muito às vezes com filhos, né? Às vezes os filhos estão usando drogas e os pais negam, eles não enxergam. Quando eles vão ver, a coisa está muito mais complicada. Então, é não querer ver. Então, isso é um polianismo. Agora, como fazer para ajudar é conversar, se é um adulto, né? Começar a conversar com o adulto para ver se ele entende que não é a melhor forma de ajudar. Fechar os olhos não vai mudar a situação. E o pior, vai até tender a se agravar conforme for o caso. É porque teve esses dias agora o caso do rapaz que deu 16 facadas na mãe. Né? Exatamente. A questão já fazia tudo, dava carro zero, dava tudo para ele e o cara não trabalhava, estudava e usava droga. É uma situação extrema, mas a gente sabe que a questão da droga, isso está acontecendo muito, né? Às vezes a pessoa entra num nível de aprofundamento da droga, começa a ficar louco mesmo e acaba... As consequências estão aí, né, acontecendo uma situação. Então, até que ponto, se houvesse tido uma intervenção, de repente colocava essa pessoa numa internação para desintoxicar, poderia ter tido um final diferente. Quer dizer, haveria pelo menos uma chance, né? A gente não sabe, é difícil falar porque a gente não sabe do contexto, se isso foi feito ou não, né? Mas, num caso mais genérico, se um casal, uma família, tem uma pessoa que está com alguma situação, seja até, às vezes, uma depressão profunda, e todo mundo está fingindo que, não, ele está quietinho, né? Não, ele é mais calado. E a pessoa está entrando num processo, às vezes, patológico mesmo, de depressão, e todo mundo está negando. Ou o contrário, a questão até da droga mesmo. A pessoa está usando drogas e todo mundo está fingindo que não está vendo. Não está se fazendo ação nenhuma e a situação está agravando. Então, a melhor forma, se é um casal, por exemplo, um pai e uma mãe, e se o pai vê e a mãe não vê, ou vice-versa, é ter uma conversa franca. Então, essa falta de posicionamento, você está dizendo, você fez aí uma comparação com um fato de vida passada da pessoa, que traz isso, da Poliana, agora há pouco, né? Que tipo de dificuldade que uma mãe dessa tem, o pai tem, nessa interprisão, como o senhor Waldo fala, as famílias, normalmente, você tem ali resgate, acertos, né? Que tipo de situação tem uma mãe que ela não consegue se posicionar sabendo que aquilo está errado? E às vezes é só com filhos. O que eu quero dizer, às vezes não é com todos. Determinado filho, ela faz uma vista grossa. Não, deixa ele tem isso, ele tem aquilo. É o jeito dele, sabe aquela coisa de ficar adorando? Ele é meio nervoso assim mesmo, ele não consegue estudar, ele não isso, aquilo e tal. E os outros, entendeu? Então, eu queria ver se você consegue, não sei. Se eu tô... Olha, é difícil, teria que olhar esse caso mais a fundo, é difícil a gente fazer inferência, né? Que não deixa de ser uma Mas o mais sério, parcial. que deve ter relação de passado, é quase óbvio que tem aí uma afinidade de passado. Mas eu acho que o mais sério é conscientizar essa pessoa que ela não está ajudando. Ela pensa que está ajudando. Ela pensa que assim ela está podendo ajudar aquela pessoa, e muitas vezes ela não está. Ela não está criando aquele filho para o mundo. Então, é aquela casal também que pega aquela criança, a gente vê muito, às vezes, até dentro da psicologia, né? Você cria aquele filho totalmente mimado, dá tudo para aquela pessoa. Tinha até uma época, na época tinha um livro, que não me lembro o nome do livro agora, eu lembro que era citado. Isso tem muito tempo, que você não podia dizer não para o filho. Teve uma época da psicologia, assim, que tinha umas coisas assim. Do Samitiba. Isso tem bastante tempo. E com isso, eu já vi alguns casos na época, que eram colegas meus um pouco mais velhos, e que faziam isso, a pessoa não deu em nada, não. Por que acontece? A pessoa vai aprendendo, ela pensa que nada na vida vai frustrar, e a vida frustra a gente não consegue tudo que quer. Então, você não prepara aquela consciência para lidar com a vida depois. Então, não é ajuda. Eu acho que a questão que você perguntou primeiro era como fazer com a pessoa que faz, não é a vítima, né? Ou pode ser, coitada, ela está acabando sendo uma vítima dessa pessoa que protege. A superproteção, ela pode causar mais danos, né? Você quer complementar, professor? Não, está perfeito. Agora, eu queria aproveitar aqui, eu li aqui o livro do Felipe Fernandes Armesto, para aquele povo que está interessado nessas questões de navegações ou explorações lá de 1500,
Vale a pena ver esse livro. Ele é um erudito, esse Ernesto. Agora, ele escreveu Américo, o homem que deu seu nome ao continente. Agora, ó, ele explica tudo, faz uma força danada, porque hoje já tem muito material sobre isso, depois de mais de 500 anos, né? Então, no fim, ele diz o seguinte: Vespúcio, quer dizer, o Amerigo Vespucci, não estava à altura de nenhum dos ambiciosos papéis que ele assumiu. Porque o homem, ele se exibia muito na história. Olha como é que ele era, olha só o tupete do chapéu dele, aqui, ó. Vocês estão entendendo? Então ele diz o seguinte: Vespúcio não estava à altura de nenhum dos ambiciosos papéis que assumiu. Ele não era aplicado bastante para ser um diplomata. Ele era imprudente demais para ser um grande comerciante. Ele era incompetente demais para navegar e ignorante demais para ser um cosmógrafo, mas ele se arvorou em mago. Por isso que ele ficou com o nome da América. Agora, o povo todo, lá pelas tantas, foi muito interessante a gente ver aqui, inclusive o negócio dos Estados Unidos, que é o seguinte: os intelectuais do Ocidente estavam engajados no que hoje chamamos a polêmica do novo mundo, que é o processo de nome, o que vai ter, o que vai acontecer com aquilo. Um debate iniciado por gente de ideias pseudocientíficas que desprezava tudo o que fosse americano e dizia que todo o continente tinha um ambiente físico particularmente hostil à vida, o que condenava todas as espécies que lá viviam, inclusive os seres humanos, que é aqui a América. Agora, há uma inescapável inferioridade comparada às suas correspondentes do velho mundo. Então, eruditos e cientistas da América Espanhola contra-argumentaram, afirmando que o seu continente era propício a todo tipo de progresso e desfrutava de todas as vantagens naturais. Agora, o melhor da história é isso aqui. Thomas Jefferson refutou as afirmações dos detratores de forma mais simples num jantar em Paris, chamando atenção para o fato que ele, o único conviva americano, era a pessoa mais alta entre os presentes. Coisa americana, né? Acabou com o povo por causa da estatura dele. Eu achei isso o máximo. Não, pense bem a situação, a cabeça aí, não pode falar. Agora, uma coisa para o Roberto é o seguinte: o maior erudito da época, Alexander von Humboldt, fez uma análise mais equilibrada, insistindo na precedência de Colombo, mas evitando acusar Vespúcio de má-fé. Agudamente, Humboldt considerou o Mundos Novos e a Carta Soderini, que eram os livros que tinham aparecido mais sérios, mas tudo era muito fajuto, como resultado de um trabalho de edição confuso, talvez obra de amigos ineptos e pouco confiáveis. Thomas Jefferson deu espaço em seu museu particular em Monticello para efígies de Colombo e de Vespucci. Entende? Isso aqui é engraçado. Agora, o Colombo realmente era superior a ele. Mas agora, veja, o Colombo matou muita gente. O Vespucci não matou nenhuma pessoa. Agora, o Vespucci fazia um negócio muito mais sério também, o Colombo também fez, que era a escravatura, né? Eles cuidavam da escravatura na época, então isso também não era bom. Agora, o problema é o seguinte, é que, como personalidade, o negócio ficou. A palavra popular, aí eles dizem uma coisa que é o fim disso aqui: fez fama, deita na cama. É isso aqui. Amerigo Vespucci. E criou o nome aí com ele, fim de papo, acabou. Depois de 500 anos, agora, até hoje, você sabe que ainda tem uma polêmica sobre isso, né? Agora, o negócio fez 5 séculos. Faz 10 anos, aí 12 anos, ele fez 5 séculos. E eles ainda estavam ainda com a polêmica. Ele mesmo falou isso aqui no livro. O que é engraçado é agora, ó, é importante a gente ver como as pessoas inventam as coisas. Então, eu estava com vontade de colocar aqui as peripécias literárias e as peripécias interneteiras. A internet é a mesma coisa do povo que escrevia essas viagens. Hoje está tudo se repetindo aí, a gente vê pela internet.
o exagero, a imaginação, o processo da fantasia, o problema da pessoa querer fazer uma coisa maior do que aquilo que ela conseguiu. É sempre assim. Agora, ele realmente foi especialista nisso. Agora, todos eles pegavam os livros anteriores e ampliavam. Aquilo que a pessoa falou, ele ampliava. E outra coisa, havia as expedições dos caras de gabinete. Estava sentado numa cadeira igual eu assim, nunca tinha viajado e explorava as viagens, falava das viagens. Tudo é literatura, do jeito que o povo faz hoje. Tinha isso tudo nessa ocasião. Ele explica isso tudo aqui com detalhe. Agora, o homem é erudito, esse aqui, o Armesto. Ele estudou muito, fala muito das coisas, corretamente. Com isso, eu encerro aqui as minhas observações de expedições. Vocês têm que estudar aí para ver o que vocês participaram disso. A turma da monarquia, etc. Tal. O problema é de vocês. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu vou lavar minhas mãos igual Pilatos. Tá certo? Alô, alô. Valdo, posso fazer uma pergunta aqui sobre o dicionário? Tá. Como é que você faz para diferenciar as heterocríticas construtivas úteis do achismo? Não, eu ponho a coisa baseada em fatos. Tudo que eu procuro é colocar em fatos. Agora, o processo meu é que, quando você procura os parafatos, é muito difícil você falar. Porque tem uma série de parafenômenos que não tem nada escrito, que o povo não fala. Eu falo de fenômeno que ninguém fala. Entende? Então, isso aí é um problema. Então, eu dou a minha opinião e ponho. E quando o negócio é muito sério, eu digo para a pessoa, toma isso como uma hipótese de tentativa, não vai no bico. Espera e vê o que acontece, anota e fica de observação. Por quê? Através da descrenciologia, a pessoa faz a experiência por ela. Não acredita em nada que eu escrevi ou aquilo que eu falei. Se vire. Vai suar sangue. Vai fazer o que eu fiz. Eu suei sangue para chegar a essas conclusões. Claro. O fato de você colocar um protótipo numa edição, como você tem feito na própria enciclopédia aí também, deixa claro, fica claro ao próprio leitor de que ele é um livro que está em fase de fermentação e aberto às... A enciclopédia eu fiz um livro para nós todos. Agora, o dicionário eu estou fazendo um livro que não vai ser para nós todos, mas para mim, porque devido ao processo de responsabilidade. Ele tem muita coisa autobiográfica que eu tenho que expor. E eu quero fazer, devido ao processo também, do autorrevezamento. Sim, autorrevezamento me chamou não a atenção só pessoal, aqui, mas o grupal. Sim. Então, isso é muito importante dentro do caso. Por isso que aqui. Para nós seria um excelente... Como os amparadores e a turma aí admitiu a hipótese de fazer, eu estou fazendo o que eu posso. Até agora eu já tenho mais de 700 páginas já escritas. Quando inteirar 900, eu vou publicar o primeiro volume. Não sei se vou fazer outro, vai depender das circunstâncias. Sim, ok. Obrigada. Agora, para você, é numerologia, página 44, primeira linha. Poderia comentar a opção por sempre satisfazer-se com qualquer coisa. A opção por sempre encontrar algo para estar contente. A opção por sempre iludir-se para ver o lado bom inexistente. A opção por sempre criar a versão bonita para o fato desastroso. Quem escreveu isso é o Modem. É o Modem. Olha só, isso aqui é a Poliana. E é interessante você observar que a gente fez questão de colocar o sempre, tá? Porque muitas dessas coisas nem são totalmente patológicas. A questão é o sempre, é a pessoa fazer isso para tudo. Então, vamos lá. Ó. A opção por sempre satisfazer-se com qualquer coisa. Então, é aquela pessoa que ela tá tudo bem. Então, ela não critica nada, não tem problema nenhum, aceita qualquer coisa, engole qualquer negócio. A outra, a opção por sempre encontrar algo para estar contente. A questão, isso até é positivo, né? Interessante você procurar. O problema é quando é sempre. Então, às vezes, não tem como ficar contente. Às vezes, você tem até que ver aquela situação como ela realmente é, até para você mudar a situação e você continua iludido. A outra, a opção por sempre iludir-se para ver o lado bom inexistente. Também é uma outra forma de dizer a mesma coisa. Então, a pessoa se ilude para ver o lado bom quando não tem lado bom. Então, não adianta que não tem lado bom. E a pessoa insiste, tá? A opção por sempre criar a versão bonita para o fato desastroso. É o que a gente falou antes também. Então, a pessoa, ela cria todo, a gente coloca até no binômio, né, que todo fato tem várias versões. E a pessoa, ela vai sempre optar por edulcorar. Aí entra a coloquiologia.
que é o dourar a pílula, tapar o sol com a peneira, colocar pano quente, edulcorar a realidade, e no fundo a pessoa acaba vivendo num mundo de faz de conta. Então, para continuar aqui, ó, a opção por sempre avaliar positivamente tudo e todos, a gente até fez a correlação com a questão de se colocar em risco, né? A opção por sempre afiançar a bondade e a boa vontade alheias. Então, a pessoa também sempre está achando que todo mundo é bonzinho. E a outra, buscar o otimismo a qualquer custo. A gente comentou e debateu no outro verbete, no polianismo terapêutico, que mesmo na linha da psicologia, outras pessoas já falam, a gente entende aqui também, que há um momento de ser pessimista, mas não é ser pessimista negativo. Agora, se você vê, a coisa realmente não vai dar bem, você está vendo aquela... tem uma antevisão, né, que aquilo não vai dar certo, e você às vezes vai tirar o corpo fora. Não, isso aqui não vai funcionar agora, não é a hora de funcionar. E esse otimismo sem reflexão, ele vai vai que dá, né? Aquela coisa, vai que dá, não, vamos assim mesmo. Vamos mergulhar de cabeça, não, mas está raso aqui, ó, não dá para mergulhar de cabeça. A pessoa vai lá, fazendo uma metáfora, mergulha. Então, isso que a gente está querendo falar do sempre. Presta bem atenção no sempre. Gostaria de saber o que a professora Adriana acha da frase: tudo vai dar certo. Se não deu, é porque ainda não é o final. Essa é uma boa. Essa aí eu conheço, mas eu não me lembrei de pôr no verbete. Essa aí estava para aqui. É isso aí. É um otimismo, às vezes pode até ser positivo, mas não dá o braço para torcer. Então Gostaria de saber mesma. O que motivou a professora Adriana a pesquisar a síndrome de Poliana. Eu já tinha falado antes, eu comecei com a hipercriticidade acrítica, que era principalmente na área do parapsiquismo, que a gente via que tinha muitas pessoas que eram críticas demais, então elas distorciam a realidade de uma crítica anticosmoética, até consigo mesma. Então, a questão da pessoa, quando ela é muito crítica consigo, ou muito crítica com as pessoas, então é uma criticidade que sai do ponto, ela sai da linha, ela vai em excesso, e que ela geraria, então, uma acriticidade. E, para estudar isso, eu falei, então, vamos ver também o contrário, que a poliana é justamente a criticidade. A pessoa não critica nada, tudo ela engole. Então, o outro não engole nada, e essa engole tudo. Então, foi nesse motivo que eu fui fazer o contraponto de estudar a poliana. O oposto da síndrome de Poliana, a condição na qual a consciência apenas valoriza o lado negativo de tudo e todos, já foi identificada com um nome específico? Olha, a Cassandra... O homem do contra, o homem do sal de frutaeno. Qual pior, síndrome do negativismo generalizado ou a síndrome de Poliana? Olha, aí é uma boa pergunta para a gente pensar. Porque as duas são patológicas, porque as duas estão se colocando, estão fora da realidade. Geralmente, o cara do contra faz mal para os outros. A Poliana faz mal mais para a própria pessoa. Essa aqui é uma diferença básica, eles falavam da época do sal de frutaeno. E se você vê a primeira antonimologia, tem a síndrome de Cassandra. A Cassandra é aquela lá na mitologia grega, que ela ganhou o dom da premonição, mas aí o Apolo deu o dom da premonição para ela, mas queria alguns favores em troca, ela não quis dar os favores que ele queria, e aí ele falou, tudo bem, você vai ter o dom da premonição, mas você não vai ter nenhuma credibilidade. Então ela falava tudo que ia acontecer. Então tem a história, lá chegava o cavalo de Troia, ela falava, olha, destrói isso aqui, ninguém dava atenção para ela. Então, e ela muitas vezes acertava. Mas a gente vê que quando se fala de síndrome de Cassandra, geralmente se coloca até mais generalizado. Existe até o verbo, cassandrear no AIS. Então, é mais comum do que a gente pensa. É a pessoa que também ela exagera e ela começa a fazer sempre previsão negativa de tudo. Então, a gente pode fazer que essa seria, de certa forma, um antagonismo para a poliana. E se você olhar na antonimologia, a gente colocou várias síndromes. E a ideia era colocar várias síndromes que também tinham como personagem, que são baseadas na ficção, foram geradas essas síndromes aqui. Então, todas elas existem trabalhos falando sobre ela. Adriana, mais uma pergunta aqui. Qual seria a profilaxia para a remissão dessa síndrome?
Ou profilaxias, talvez? Eu diria, se a gente olhar aqui na sindromologia, né, que até a gente vai mudar para taxologia, se você vê aqui, é todo o outro lado. É tudo que está impedindo. Então, olha só, a apreensão realista e mais fidedigna possível das realidades existenciais. Depois, a cautela salutar diante das assedialidades do cotidiano. Por outro lado, o planejamento de ações recicladoras do contexto existencial. O outro, o aprofundamento autopesquisístico fundamentador de recins evolutivas duradouras. O outro lado, a percepção dos sinais físicos e energéticos reveladores de intenções, sentimentos e posturas. O outro lado, a profilaxia da autoexposição a situações de risco e vitimizações. E, por último, a compreensão das concausas extrafísicas e seriexológicas dos fatos adversos. Então, a gente vê que você se tornar, deixar o polianismo, é uma questão de elaboração, porque o polianismo também é uma preguiça, né? A gente já coloca até a preguiça mental lá na fatologia, tem uma hora que a gente coloca a preguiça mental, porque você criar um otimismo racional, baseado em fatos, com mais discernimento, você vê a realidade, dá trabalho. Porque você vai ter que trabalhar cada vez mais o parapsiquismo, porque quanto mais parapsiquismo você tiver, melhor você vai ver a realidade. Pensa bem, uma pessoa que nega a realidade, ela vai desenvolver parapsiquismo? Se ela não está dando conta da realidade extrafísica, ela vai ver a extrafísica? Então, aí a gente já viu uma grande consequência. Então, olha só. Então, a gente vê, é uma preguiça mental, porque ela vai precisar ter mais cosmovisão, para isso ela vai ter que ter mais parapsiquismo, ela vai ter que refletir mais, ela vai precisar ser mais detalhista, para observar mais detalhes da realidade, ser mais exaustivo, então ser mais da área da pesquisa, pesquisar mais os fatos, para poder até depois pesquisar os parafatos. Então, dá trabalho. Então, eu vejo que tanto um lado, quando você vê só positivo, como você vê só negativo, os dois lados têm um quê de preguiça mental, porque tem a priorismose. Então, eu já parto do princípio que tudo é bom ou parto do princípio que tudo é ruim. Se você parte do princípio, aquela dúbia pensenidade, vamos ver o fato, o que está acontecendo, vai dar mais trabalho. E aí você pode até chegar à conclusão, não, isso é positivo, ou não, isso é negativo. Mas com mais realidade. Então, eu vejo que a questão, tanto da poliana contra o outro lado, é se conscientizar que isso não tem lucro evolutivo, com isso ela está paralisando, ela não está podendo ter ações na realidade, porque na hora que ela começa a ver a realidade e ela tem a coragem de começar a fazer ações que mude, isso vai dando uma retroalimentação que aumenta a autoconfiança e ela vai querer cada vez mais saber da realidade, porque ela sabe, ela se coloca na posição de que ela é capaz de mudar alguma coisa. Então, a gente vê, dentro até daquele livro que eu trouxe na semana passada, está aqui também, do otimismo, né? Aprenda a ser otimista, que é um clássico aí da psicologia positiva, que ele coloca que o otimista realista, ele não é que ele acha que tudo é bom, mas ele, antes de tudo, ele confia nos recursos que ele tem para poder lidar com a realidade. Então, ele sabe, mesmo que a realidade possa não ser tão positiva, mas ele confia que ele pode lidar com isso, ele pode superar, e se ele não superar aquela situação, mas ele pode tirar algum proveito, ele pode aproveitar alguma coisa, ele pode aprender alguma coisa com isso. Então, a gente vê tudo isso dá trabalho. Então, é a opção para começar, dar o primeiro passo para deslindar a vida como ela realmente é. Porque a gente parte daquele princípio, lembra aquele paradoxo aqui? O paradoxo de ser preferível a dura realidade à mais doce ilusão. Ou seja, deixar de ser criança e passar a ser um adulto com responsabilidade. Eu acho que essa é a grande objetivo nosso, né? A evolução é isso, a gente tornando cada vez mais maduro. Até você estava falando isso, me ocorreu aquela questão do segredo, que é muito difundida, essa questão do pense positivo, da física quântica, da relação, enfim, tem vários filmes com relação a isso, vários documentários.
Você vê alguma relação desta teoria do segredo com síndrome de Poliana, ou você consegue distinguir algo? Olha, eu não sei a fundo, eu já vi algumas coisas. A questão do segredo é a lei do retorno. Só que tem um quê de Poliana, porque eles fazem aqui. Então, eu quero ficar rica, eu vou começar a pensar, né? Eu vou pensar aqui e tudo vai vir a meu favor. Não pensou que existe intervisão grupocármica, que você tem contas a pagar. Então, até aquela questão que a gente fala daquela fase da vitimização, que já foi falado aqui desde o verbete do professor Rui, né? Que tem a fase da vitimização que você faz e tudo volta. Então, essa lei do retorno, ela é simplista. Então, você quer uma coisa, você vai só... É óbvio, o pensamento positivo tem retorno positivo? É óbvio que tem. Mas também achar que eu só ficar parada, quietinha no meu canto, pensando positivo, tudo vai mudar... Eu acho meio ilusório também. Vai cair para o Poliana. Legal. Professora? Sim. Voltando, assim, dentro do contexto de conscienciologia, para nós, para mim, por exemplo, com algum conhecimento, tira um pouco da responsabilidade que eu me imputo, ou muitas vezes da culpa, quando eu vejo o filho como uma consciência. Assim, quando eu vejo como um filho, tem grande eu sinto responsabilidade sobre os resultados dos acontecimentos. Quando eu vejo como consciência, eu vejo que ele é tão responsável quanto eu, como consciência. Você pode falar um pouco disso para mim? Eu acho que é isso mesmo. Só tomar um certo cuidado, porque eu vejo assim, é minha opinião, tá? A gente tem que ver todo mundo como consciência. Isso é muito salutar, que na verdade é isso mesmo. Ninguém gera ninguém. Você gera um corpo e esse corpo vai ser doado ou fornecido temporariamente para alguém se manifestar nessa dimensão. Mas é só tomar cuidado que existe uma fase da infância, que é da imaturidade, que você precisa exercer a função de mãe. Né? Você tem que dar limite, você tem que orientar. Também agora a idade do filho, né? Agora, quando o filho já está mais maduro, é isso mesmo. Ele é uma consciência, ele é responsável pelos seus atos. Agora, tem a questão da menoridade. Essa pessoa, a criança ainda não recuperou os cons. E vai caber, a gente vê a importância da educação para ajudar nessa recuperação de cons. Então, aí, a minha única preocupação com essa afirmação é ser mal interpretado, que então o pai pode se redimir da responsabilidade sobre aquela criança. Teve o filho, vamos ter bem feito, vamos marcar com as responsabilidades dessa criança, ajudar ela a recuperar cons, a dar todo o afeto possível, para aí sim, já é maior de idade, é outra consciência, é responsável por si. Então, essa é a minha opinião. Eu me referi a um caso assim de adulto, né? Sim, adulto outra... Né? Em que muitas vezes é difícil para os pais fazer a separação entre a parte que toca a eles, e isso fica bem claro se você entrar no âmbito das drogas, né? Em que os pais não conseguem... a codependência, é a culpa que leva a uma cumplicidade. Eu me referia nessa... Não, mas eu concordo com você. Agora, se é a questão da droga, tem que só tomar algum cuidado. Eu vejo dois casos complicados. Um é quando, às vezes, esse filho é doente mental. Então, ele já tem uma patologia. Então, às vezes, o pai é responsável. Ele vai, mesmo aquela consciência já tendo idade, tem aí alguma coisa, ele vai ter que intervir. E a questão da droga, conforme for o nível que já esteja, talvez valha a pena a tentativa dos pais. É ele que está ali para cuidando. Pega, interna, faz alguma coisa. Não deixar também a pessoa à sua conta e risco. Então, agora, esse limite de discernimento, cada pai que tem que ver. Que limite que está? Se já está num limite que ele já não está mais dono das suas próprias faculdades, tem que levar e fazer alguma coisa também, né? Deixar a coisa correr. É a minha opinião, entendeu? Antonimologia, página 43. Poderia explicar síndromes listadas? Quer dizer, as que estão aí, um monte delas. A Cassandra, eu já falei, né, que as pessoas, que a questão da pessoa que ela vive fazendo as premonições catastróficas e ninguém dá atenção. A síndrome de Otelo é o ciúme doentio, né? É um personagem lá de Shakespeare que é um ciúme doentio quanto em relação ao parceiro, uma desconfiança do parceiro muito grande.
O Complexo de Cinderela teve um livro que foi best-seller durante muito tempo, que é aquela mulher que se coloca naquela posição da Cinderela, ela tem dificuldade com o próprio sucesso e ela fica esperando que o príncipe venha resolver todas as situações para ela. A Amélia é a música, né? A Amélia é a mulher de verdade, então é aquela síndrome da pessoa, ela dedica só a vida à casa, ela não tem vaidade, né? Ri do que não tem o que comer. É só você ler a música, então é aquela submissão exagerada, sem a menor... como é que eu vou dizer? Sem a menor motivação ou reação, né? Peter Pan é o menino que não quer crescer, tem muitos adultos aí que se mantêm nessa condição. O mais célebre era o próprio Michael Jackson, né? Que ele mesmo falava que não queria crescer mesmo. A síndrome da Mulher Maravilha, as pessoas colocam muito... hoje em dia a mulher ela tem várias funções e ela quer dar conta de tudo. Então ela tem que ser a mãe, ela tem que trabalhar e ser uma grande executiva, ela tem que ainda manter o corpo esbelto, ela tem que manter a estética excelente, tem que ser uma ótima esposa, então ela tem que ser tudo ao mesmo tempo. E às vezes ela não vai conseguir fazer isso tudo. Então a Mulher Maravilha, ela tem que dar conta de tudo, muitas vezes ela não dá conta e vai dar frustração, entra um processo de culpa e gera um processo bem complicado. A outra é a síndrome do super-homem, é aquele homem... Então, aqui tem várias acepções para o super-homem. Uma delas seria o oposto da Mulher Maravilha, quer dizer, esse é aquele homem também que acha que vai dar conta de tudo, e tem uma que é mais utilizada até, é o homem que acha que é o mito do corpo fechado. Eu não vou ao médico porque comigo não acontece, eu sou um cara super forte, nada é invencível, ele é intocável, ele dá conta de tudo. E às vezes ele não vai ser assim, né? A síndrome da Gabriela, a gente coloca em muitos verbetes, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Então, a pessoa que não quer mudar, então eu sou assim mesmo e vou ficar por assim para sempre, e é muito cômodo. A síndrome de Dorian Gray é um personagem também de um livro da literatura, eu esqueci o autor agora, acho que é Orson Welles, espera aí. Acertou para mim, isso mesmo. Orson Welles, perfeito, é o Wright. E o que acontece? Ele é um homem, um personagem super narciso. Então todas aquelas pessoas que elas não querem envelhecer, elas querem o tempo todo o Oscar Wilde era homossexual. Isso, exatamente. E tem um quê homossexual nessa história aqui. Foi muito perseguido, coitado. Tem vários filmes até, tem uns 2, pelo menos, filmes que eu vi sobre esse caso aqui. Então é isso, é um hipernarciso hedonista e que tem uma dificuldade enorme com a questão do envelhecimento, não quer envelhecer. E o Pinóquio, que é a síndrome da mentira, né? Pinóquio todo mundo sabe. É o mentiroso compulsivo crônico. É isso aí. Agora, parafatologia, página 44, na primeira linha. Poderia explicar a priorismose positiva influindo na apreensão distorcida das pararrealidades individuais, coletivas e ambientais? É onde que está? 44, primeira linha, parafatologia. Ah, tá, na parafatologia. Exatamente, porque o que é o poliana? É a priorismose, quer dizer, aquela ideia que a pessoa já tem a priori, que tudo é positivo. Tá? Então, ela já parte desse possível. Então, como que ela vai apreender as pararrealidades? Então, ela acha que tudo é bonitinho. Como é que ela vai ver uma questão de assédio? Como é que ela vai identificar um holopensene mais doentio? Ela fala, não, mas aqui é tão bonitinho, aqui é tão legal. E ela não vê, às vezes, que pode ser até muito bonitinho, mas o holopensene ser muito carregado. Então, ela já parte do princípio que tudo é positivo. Isso acontece muito, às vezes... que é uma situação bem complicada, quando tem a dessoma de um ente querido. Então, a pessoa que não deixa de ser uma coisa poliana, não, ele é muito bonzinho, ele é um santo, ele está no céu, onde for. E, às vezes, a pessoa está ali do lado do doente, assediando, mesmo inconsciente, a família inteira, e a pessoa, não, ele está lá no céu, muito feliz, ele era um santo. Então, ela não vai conseguir ter a apreensão realista, e se ela tem uma apreensão mais realista, ela vai poder fazer alguma coisa, vai trabalhar a energia, nem coloca essa pessoa na TENEP de alguém, vai fazer algum movimento para tentar encaminhar esse ente querido. Na terceira linha, poderia ampliar a imprevidência diante de holopensenes patológicos?
A gente já falou um pouquinho, né? Tá. Que na hora que a pessoa ela não identifica esse holopensene doentio, ela vai ser imprevidente, pode acontecer acidente de percurso, uma série de situações com ela. O que acontece com a pessoa que, devido ao nível de passividade, ocorre a possessão de consciência? O que poderia estar acontecendo? Olha, uma série de coisas. Agora, a poliana pode acontecer isso. Ela acha que todo mundo é bonzinho, ela não vai identificar nada. Agora, a questão, tem que lembrar que todo heteroassédio tem uma raiz no autoassédio. Então, a pessoa tem que ver por que ela está permitindo. Quem manda no corpo dela é ela. Então, se ela está permitindo isso, ela tem que trabalhar com ela mesma, ou então procurar ajuda para descobrir por que ela está deixando brecha e essa situação está acarretar essa situação de semi-possessão, que não é para brincar, não. Isso é muito sério, não pode deixar passar batido, não. O fanatismo religioso poderia ser poliânico? De certa forma, sim. Na hora que a pessoa se explode, né, com uma bomba, porque vai encontrar no céu várias virgens, eu acho que tem um pouquinho de poliana aí, né? Adriana, nessa filmografia, você tem algum filme aqui que você poderia indicar? Não, olha, foi bom você falar isso. Eu só consegui um deles, os outros eu vi pela internet. A internet você consegue, porque não é fácil, não tem aqui no Brasil. Eu vi só as versões, existe para comprar nos Estados Unidos. Eu até pensei em comprar, mas não tem aquele, você não consegue, né? Tem o código de área, né? O código de área é diferente. Esses dois, esse primeiro é o mais antigo Poliana. Ele não é tão fidedigno ao livro, ele tem algumas alterações na questão do livro, tá? Mas esse que foi um sucesso estrondoso, mas ele não é tão fiel, então tem algumas diferenças, coloca uma quermesse no meio, é um pouco diferente. Esse segundo aqui, ele é bem recente, ele é de 2003, é da Inglaterra. Esse você consegue na internet, só que não tem legenda, tem que ver na língua original. E ele é muito bom. Ele é o filme gravado. Então, desculpa, o livro gravado. É muito bom. Então, ele é bem diferente. Até você vê bem o personagem do livro. No outro, eles amenizam um pouco. Até a tia lá é mais boazinha do que ela aparece no livro. Já nesse segundo, não. A tia põe aquela cara mesmo de sou brava assim e daí. Então, mostra muito claro, vale a pena. E eu acho que é interessante a pessoa ler o Poliana, então ver o filme, porque o Poliana é da boca do povo, nem que seja questão da cultura geral. Se você vê a quantidade de referências que existem para a Poliana, é muito grande. Eu fiz existe até uma série de cognatos, a gente não colocou aqui porque eles não são dicionarizados, mas só com a palavra poliana tem o polianismo que a gente usa aqui, né? Tem antipoliânico, antipoliânica, impoliânico, o próprio livro fala isso, poliânica, poliânico, polianismo. E aí eu peguei algumas expressões que nós encontramos na internet, assim, numa busca até bem rápida, só em português. Abstração poliânica, alegria poliânica, amor poliânico, anúncio poliânico, declaração poliânica, delírio poliânico, desvario poliânico, discurso poliânico, elogio poliânico, e assim vai, não vou cansar vocês. Então, tem uma lista enorme só de expressões fazendo referência à poliana. Tem até artigos em relação à política, muito na época do mensalão, algumas pessoas escreveram falando da questão da poliana, o PT e a poliana. Outra, a própria que foi candidata, Marina Silva, pelo menos está assinado por ela, a internet a gente fica na dúvida, mas tem um artigo assinado lá por ela, a gente não sabe, parece que falando que nós todos estamos sendo poliana em questão do planeta, a questão como é que nós estamos destruindo o planeta, está todo mundo poliana, ela termina um artigo falando, acorda, poliana, porque a situação está se agravando. Então, é muito falado. Então, vale a pena, até por cultura geral, nem que seja ver um filme desse para ter uma ideia. E esse último, esse eu trouxe, foi interessante, que eu estava escrevendo o artigo, essas sincronicidades, né? Estou lá na loja americana, dou de cara com Simplesmente Feliz. Aí eu falei, bem, vou levar, né? E aí eu fui ver o filme. E realmente, depois eu fui ver referências na internet, é referenciado como a poliana moderna. Então eu falei, nossa, fui em cima do lance, obrigada, amparadores, me ajudaram aí. Então, é bem interessante, quer dizer, bateu na minha mão essa questão. Então, vale a pena também, é um filme bem recente, ganhou prêmio e tal, melhor atriz de comédia, e é uma poliana moderna.
Então, bem Agora, assim, ela se veste toda na de minha poliana. família tem uma Quer dar moça fora de série que chama Poliana. Olha só. Entende? Fora de série. Ela é profissional dentro da área da saúde, uma cabeça. E é poliana, muito forte, a personalidade. Você viu lá o povo falando dela, né? Você conhece ela, né? Vocês chegaram a ver. Agora, outra coisa. A Pilar Alegre não é poliana. Não é, ela é alegre. Então, como é que vocês entendem isso? Bem legal. Adriana, Tá certo? esses livros você recomenda também? Por exemplo, Poliana Moça? Não, esse E outro livro que é é poliana. livro de criança, né? Mas, É como de eu falei, se criança. você vê se você vê esse filme aqui, você já vai ver a história, filme- você já vai saber do que se trata quando ficarem referenciando a Poliana o tempo todo, como tem. Aqui nos Estados Unidos então tem muito mais. Só a questão da síndrome de Poliana, eu não encontrei nada que explicitasse a síndrome. Por isso que eu estou fazendo aqui a minha proposta. Não vi. Assim, a síndrome é isso, mas referência tem o tempo todo. Inclusive vários artigos científicos falando da questão de Poliana. Então, eles citam a questão da síndrome. Tem até um artigo nacional aqui falando... Segura aqui para mim, Mário. Fala da questão do autismo, considerando a questão do autismo com a família mais poliana. Então, são trabalhos, né, que precisam ser estudados. Tem um artigo que fala assim, é americano, né? O sofrimento proibido, até eu coloco na estrangeirismologia. A síndrome de Poliana e desestruturando a família. Então, algumas famílias têm essa cultura da Poliana, todo mundo tem que reprimir a questão do sofrimento. Então, e assim vai, uma série de artigos que tem aqui. Esse é de autista, que fala, olha, fatores intervenientes do fenômeno psicossomático objetivando os transtornos do desenvolvimento humano, qualidade de vida em irmãos de crianças autistas. Então, eles estão colocando o seguinte, que os irmãos, geralmente de autistas, eles criam mecanismos eles criam que seria uma síndrome de Poliana, utilizam maciçamente mecanismos de racionalização. Então, aí também, não vou entrar na questão aqui, estou falando do trabalho que tem. E aí tem outros trabalhos que eles fazem vendo os efeitos do pensamento positivo. Eles perguntam, estaria a Poliana certa? E assim vai, o mito de Poliana. Então tem um monte de referência em relação a isso, tá? Professor, Então, aqui só a questão da leitura do livro, aí depende, se lê em uma hora. Você se refere ao Koch? Oi? O Koch, não, eu falei aqui não, eu falei no polianismo terapêutico Você da falou Koch. no outro. No Koch eu falei, aqui não. eu queria perguntar para o senhor no dicionário, se o senhor pudesse expandir um pouco essa introdução. Sim. Não permita ingerência de desorganizações na sua vida. Olhe sua autoestima. Ao concluir o curso intermissivo, você deixou centenas de seres evolutivos para trás, que precisam de assistência. Vale honrar agora essa excepcional condição. Tal excepcionalidade não é de retardamento, é de evolução cosmoética interassistenciológica. O que você quer que fale? Precisa explicar mais o que aí? Quer dizer, eu estou mexendo não é explicar, na vergonha da cara da turma. Porque aqui o senhor está falando assim, que deixou centenas de seres evoluídos para trás. Porque esses ainda não fizeram o curso. Sim, eu queria expandir. Como diz, você mandando para escambau sem querer. Porque no começo o senhor fala assim, não permita ingerências ou desorganizações na sua vida. Pois é, não permita. E a culpa maior é sua, o problema é seu. Ingerência e desorganização. Então, primeira coisa, se organize. Então, o que o senhor está querendo dizer assim, a gente, num determinado momento, fez um intermissivo, e pode acontecer de pessoas que não fizeram, não têm um nível evolutivo, comecem a nos desorganizar. Aquilo que o senhor fala dos 15 minutos. Não, o senhor está esperando se a pessoa no ponto. não fez o curso intermissivo, a gente não fala nada, porque a gente não tem direito de falar. Agora, a obrigação nossa é de falar com quem fez o curso. É aqui que a conscienciologia entra. Então, esses que não fizeram, deixa para lá. Vamos fazer força para assisti-los, se for necessário. Entende? Mas agora, conosco, um conscienciólogo, um intermissivista que é desorganizado, tem alguma coisa errada, muito séria. E outra coisa, isso é pior do que aquele que não fez o curso. O que não fez o curso está numa condição bem melhor. Tem atenuantes. Agora, conosco não, só tem agravantes.
De modo que essa fermentologia é horrorível, entende? Ela é perturbadora. O negócio não é fácil. Professor. Agora, o problema na hora de escrever aqui é que tem um fermento. Você viu, né, a última parte aqui. Entende? Qual o objetivo desse livro? Com o que você concorda e com o que discorda? Vale a pena dar esse livro de presente para o seu filho? Professor, ainda no dicionário, ainda no verbete dicionário, eu queria saber se existe algum motivo para dar uma linguagem um pouco mais informal nesse verbete do que nos verbetes porque originais. eu estou falando muita coisa, inclusive autobiográfica, no livro. E é para atingir o povo que está chegando agora, os intermissivistas, jejunos recentes, né? Estão começando a chegar. Aquela listagem que eu falei aqui antes, né? Tem um monte deles. Eu falei uma série deles, então são esses que estão começando aqui. Entende? Agora, o que se passa? Quando sair o dicionário, você vai ver uma coisa. Ele é um pouco assim, vamos dizer, mata-burro. Você está entendendo? Tem verbete que parece ser simplíssimo e é terrível. Tem outro que aparentemente pela coisa é terrível, mas ele é simples pela realidade que ele toca. Eu estou fazendo altos e baixos. Eu estou usando todos os recursos que eu tenho de escrita para fazer esse dicionário, para ficar mais ou menos acessível. Agora, é muito difícil certas palavras que você tem que usar, acaba não ficando. Esse aqui, por exemplo, ele está mais ou menos fácil. E eu estou usando as expressões populares. Eu falo em galera, falo da condição de estilingue para vidraça, que é um processo qualquer um vai entender. Não é isso? Hein? Pois é, não vai no bico, palpitologia, achismo, entende? O processo é esse. Mas a coincidência que você já ter escrito essa parte aqui do dicionário e depois ter aquela informação que você estava conversando ali naquela mini tertúlia, tem um ponto de contato direto. Você já ter escrito, né, esse aqui o dicionário, e o que você estava conversando com o grupo ali na mini tertúlia, tem ponto de contato direto. Mas tudo tem encaixe. Agora, o problema todo é o seguinte, no dicionário, eu estou procurando ver os flancos, as fímbrias, as minúcias, aquilo que é o detalhezinho, entende? Então, isso aí muda. Então, tem uns que chegam perto, mas não é a mesma coisa. Mas você não vai encontrar nenhum verbete igual ao outro. Eles são diferentes. Agora, é um novo ângulo, sabe? Uma tenuidade impressionante. A coisa elusiva, entende? Mas de propósito para a pessoa pensar. Eu já vi há muito tempo que é o seguinte, conforme a pessoa, ela é capaz de assimilar uma coisa muito complexa se é uma palavra que ela está acostumada. E ela, às vezes, vai ter uma dificuldade de entender demais um assunto simples se ela nunca viu aquela palavra. Então, o problema meu hoje é julgar com todos esses tipos de palavras. A rara, a comum, com o assunto simples e o outro complexo. Para ver se a gente dá uma visão que eu chamo de cosmovisão, né? A cosmovisiológica, em vez da monovisiológica. E faz afinização. E sair da egologia. Entendi. Entende? Entendo. O problema é esse. Entendo. Agora, a intenção é boa. Agora, está me dando muito trabalho. Eu acredito. Eu já fiz até agora, eu não sei quantos verbetes, mas eu já fiz 700 páginas até agora no dicionário. Já é um monte. No dia de hoje eu tenho 701 páginas. Faltam 170, mais ou menos, para fazer o primeiro volume. Aí eu vou dar uma geral e vou fazer uma reunião com a turma que me ajuda, a minha equipe mais chegada nisso, para dar para eles, para fazer o primeiro rehearsal, o ensaio do leitor.
A gente vê o que eles acham, para desancar com o texto. Sim, entendo. Agora, eu já estou trabalhando, já vão para quase 6 meses, né? Nesse dicionário. Mais ou menos 6 meses por aí, quando eu comecei, né? O dicionário. E tu tenta chegar digamos, no dicionário, no paradicionário cerebral de cada um, quer dizer, usando essa linguagem variada, vai poder aproximar, afinizar com todos. Agora, eu explico tudo na introdução, uma série de condições, como é que é. Ele é cheio de macetes em matéria de organização do texto. A redaciologia, processo da redação, eu exponho todos os macetes, como é que eu estou usando, para a pessoa ver. E dou exemplo. Qualquer coisa a pessoa pode ver aquilo em 10 verbetes. Na introdução eu estou falando isso tudo. Entende? Agora, não tem isso na enciclopédia do jeito que está lá. Agora, aparentemente, o dicionário parece ser muito simples perante a enciclopédia, mas é um engano. Não é. Por quê? Na hora que começa a diluir o processo, é como se eu pegasse um verbete da enciclopédia e fizesse 5 do dicionário. Os 5 do dicionário são mais sérios do que aquele único, devido à picotagem, o fracionamento, a segmentação, a fragmentação dos ângulos, o ângulo. E outra coisa, é argumento, né? Você ouviu lá o que eu falei? Eu escrevi aquilo, sim, eu vi. Vocês tinham chegado lá, aquilo foi uns 15 minutos antes que eu escrevi o verbete. Agora, o que se passa? Tem lógica, eu perguntei para vocês, não, isso aí está... O problema é chegar na argumentação que chega perto do indiscutível. O discutível sempre tem, mas você pode fazer uma aproximação simples do indiscutível, o incontestável, aquilo que chama o inconcurso, entendeu? É o que eu estou tentando fazer. Agora, se você vai chegando no detalhe, com aproximação simples, você acaba mostrando isso. Se não aparece no verbete, vai aparecer no outro. Então, o problema é esse. No caso desse verbete, o senhor colocou aqui, fermentologia. E o senhor usa essa metáfora com fermento, com bolo lá no final. Tem outras metáforas aqui, do estilingue, da vidraça, de outras coisas. Por que escolheu a fermentologia? Porque é um fermento. Se você for olhar, presta atenção, não tem outra saída. Me arranja uma outra coisa para colocar aqui. Não, mas eu queria ver, dentro dos elementos ali... O melhor é o fermento. Dentro dos elementos... O fermento é que cresce, é o bolo que está crescendo. Agora, ó, presta atenção, uma coisa muito séria, que é isso aqui, ó, vou ler para vocês todos aí, a parte final dele, ó. Quanto a você, quer dizer, você leitor, vá compondo a sua obra escrita igual a quem esteja articulando o bolo e pondo o fermento adequado, sem se preocupar com o tempo empregado nas pesquisas. É o que eu estou fazendo. Depois de colocar o fermento ideia e o bolo livro ter crescido satisfatoriamente, dê um pedaço cópia para cada crítico resenhador experimentar. É o que eu falei que eu vou fazer. Nenhum autor ou autora se arrepende de tais posturas técnicas avançadas empregadas no universo do autorado. Eu estou dando também a técnica do autorado sem falar. Você está entendendo? Eu estou falando tudo com indireta. O que eu mais achei... Tem uma série de condições que são diretas, tem uma série de condições que são indiretas. Devido ao problema. Aqui está claro. Agora, o pior é o que eu estou perguntando antes, né? Qual o objetivo positivo desse livro? Com o que você concorda e com o que discorda? Vale a pena dar esse livro de presente para o seu filho? Eu já escrevi um artigo sobre esse processo. Você, se vai escrever um livro, a primeira coisa que você tem que ver é o seguinte: daqui 10 anos, vale a pena ainda ler esse livro? Você daria esse livro para o seu filho hoje? Isso tudo é antigo, eu já escrevi sobre isso. É um dos processos do autorado mais sério que tem. Eu penso, só um pedacinho, eu penso que o gancho didático que tem no coloquialismo, e a pessoa entender o fermento como coisa assim que move a vida, né, que estimula um crescimento, que multiplica, que dá liga,
e que dá uma outra textura e outra percepção das coisas. A coisa séria é que o fermento dá um insight devido ao processo do crescimento. Você pega a farinha, mas você coloca um fermento e faz um bolo, Às vezes outra coisa, o fermento dá explosão. Isso é um insight. Dá apetência, né? Dá o gosto, dá vontade da pessoa conhecer mais. Então, é super bacana. Olha, dá outra quem vida. está falando é especialista nisso, que é ela que faz a manga assada. Não, a manga assada acabou. Falou em manga assada, acabou. Não tem mais discussão. Assim, não dá para fazer um bobó com a manga assada não há mais discussão. Nossa. Não, acabou. Ponto final. Professor, me chamou a atenção a sua frase, a chegar na argumentação perto do indiscutível. Seria muito mais que o consenso? Você pode... eu entendi, mas não compreendi. O problema é o seguinte, é aquilo que o Mário gosta de falar, que manda a pessoa para o escambau. Às vezes é necessário você fazer isso. O escambau é a hora técnico. Que você encerra... Aqui, ó, você encerra o assunto, a discussão, o tema, o debate, com uma expressão final, sem falar que você está encerrando. Mas a pessoa abaixa o facho, abaixa as orelhas e fica quieta, porque não tem outro jeito. Tem hora que é o jeito, não tem outra saída. Então, é o processo da morte. Existe no futebol um negócio a morte súbita, não tem? Qual técnica para chegar nesse nível mais cosmoético? Qual técnica para chegar a estudo exaustivo? É você ver se aquele contexto permite fazer isso, porque não é você não consegue fazer isso com tudo. Você tem que arranjar, porque tem coisa que é mateológico, está tudo obscuro, você não pode entrar na obscuridade, você não pode afirmar nada. Mas agora a hora que é um negócio concreto, essa mesa, eu posso falar, é uma coisa definitiva, entendeu? A hora que são 5 dedos da minha mão, eu posso falar que eles estão aqui. Mas e a hora que não é? Como é que fica? Como é que fica? Então, esse aí tem que continuar a discussão. Então, nós chamamos que isso é a pesquisa em aberto. Ela está aberta. Não se fechou o contexto. A ideia não está fechada, entendeu? A pesquisa não está fechada. Tem que continuar, não tem jeito. Agora, em tese, mesmo essa que a gente manda a pessoa para o escambau, aquilo é temporário. Naquele momento evolutivo, valeu. Mas, às vezes, no outro dia, você já descobriu uma outra saída pior. Então, o processo é continuar a pesquisa. Na pesquisa contínua, não há nada definitivo, não há nada absoluto. Entendeu como é que é? Não há nada assim. Então, a gente tem que olhar. O absolutismo não existe. Agora, outra coisa. Isso é uma condição que, temporariamente, ela é peremptória. Existe a peremptoriedade positiva. Você escolher. Outra coisa, o dicionário já fala isso. Eu tenho já a peremptoriedade positiva. Por exemplo, tem um monte de coisa que você pode mostrar a peremptoriedade positiva com a pessoa. Não tem saída. O colega aqui do lado diz que quer saber. Por exemplo, a pessoa está para morrer. Então você vira para ela e fala assim, vou te falar uma coisa definitiva para você. Você não vai morrer. O que vocês acham? Dignou, né? Isso aqui é escambau. Eu estou fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu estou mostrando a peremptoriedade, eu estou mostrando o processo do escambau. Mandou para o escambau, liquidou. Você tem que ter muita segurança para chegar nesse nível. Não é só segurança. Você tem que ter elaboração de pensamento com discernimento dentro daquele contexto. Outra coisa, se você não é do métier, cala a boca, escuta só. Agora, se você é do métier, aí você levanta o facho, levanta a mão e mete o peito. Tira o sutiã e vai em frente. Não entendi. Esse é o caminho. Não tem outro jeito. Entende? Professor? Sim. Esse dicionário vai ser acessível à compreensão até mesmo dos que não fizeram curso intermissivo, né? Se ele não entender tudo, ele vai entender alguns dos verbetes. Sim. Como tem muito verbete, o verbete geralmente vai de 1 a 3 páginas só. E é tudo assim, na base de introdução, de argumentação,
tudo separado, fácil para a pessoa entender, do jeito que está esse aí. Ele tem de 4 parágrafos a 7 parágrafos, no máximo, não passa disso. E ele vai de 1 página a 3 páginas só. Por exemplo, o verbete da enciclopédia tem uns que tem 10 páginas, 12 páginas. Esse aí não. Então, o processo é tudo sintético, direto, soco na cara e fratura exposta. O problema todo é esse. Qual a inter-relação da síndrome poliana e anomia imagística? Olha, de certa forma, dependendo se a poliana ela vai criar um ambiente fictício para a cabeça dela, ela pode gerar uma anomia, mas não veria uma relação tão direta, mas eu acho que pode chegar nesse nível. Você está certo. Né? A consciência em amparador é possível fora do corpo ser capaz de visitar colônias extrafísicas? Olha, é possível pelo seguinte, há colônias extrafísicas de todo tipo. A baratrosfera não precisa de pedir ninguém para ir lá. A maioria vai assim, automaticamente, que já está tão acostumada através dos milênios. Ela consegue, a partir da vontade, visitar as mesmas colônias toda vez que sair do corpo, tendo o intuito de assistir? Depende. Mas, geralmente, aí, nesse caso, quase sempre tem amparador no meio. Ou somente com amparador é possível a locomoção nas dimensões extrafísicas por causa da lucidez? Não, é possível a pessoa fazer por ela. Aí, o problema é, com o tempo, ela ter mais autolucidez. Mas as duas coisas podem acontecer, com amparador e sem amparador. Uma outra coisa, você saiu a primeira vez e foi numa colônia avançada, uma comunex evoluída, mas o amparador te levou. Numa segunda vez, você não precisa do amparador, às vezes você vai só de pensar naquela comunex, a taquirritmia te leva nisso, com a intenção, a força da vontade. Então, vamos devagar com isso, temos que entender. Uma outra coisa muito séria, entenda o que é uma comunex evoluída, que é diferente de uma comunex que é patológica, alterada, baratrosfera. Então, isso é uma diferença muito grande, o acesso a essas comunex. De que modo a conscienciologia analisa a questão da consciência masculina ser metrosexual? Olha, isso é besteira, que eu acho, tudo é moda. Eu não dou valor para esse negócio de metrosexual. Isso aí é bobagem. Há um monte de piada sobre o negócio de metrosexual. Sabe? Não é bem assim, não. O problema é o seguinte, existe o hétero e existe o homossexual. Isso aí é que está sendo a coisa mais séria. Este metrosexual é o processo da moda. A tendência das crianças viverem num mundo fantasioso, poliânico, faz com que elas tenham maior predisposição ao risco de acidentes parapsíquicos? Qual seria a profilaxia? Você está na parafatologia, página 44, terceira linha. A de se colocar em risco de acidente de percurso? Olha, a criança ela tem uma facilidade, porque no momento que ela tem uma atenção mais saltuária, também os assediadores têm mais dificuldade de acessá-las. Então, ela tem quase uma imunidade assim, maior à questão do assédio. Agora, no fato que ela vive no mundo da fantasia, é por isso que a gente precisa dos pais, estar sempre olhando, colocar grade, evitar que a pessoa se coloque em acidente, porque a criança ela não tem a noção do risco. Então, realmente é importante que a família cuide dela para ela evitar os riscos normais. O parapsíquico, como eu já falei antes, como tem a questão da atenção santuária, minimiza um pouco a questão da assedialidade, apesar que tem crianças bem assediadas. Então, tem que um pai lúcido, ele vai criar um ambiente propício para que isso minimize. Aí ele vai brindar essa criança de certa forma. Valdo, seguinte, o estilo os verbetes do dicionário são de fácil entendimento dos que eu peguei. E todos vão ser assim? Não, existe assunto que não dá para você fazer o fácil entendimento. Por quê? São assuntos mais complexos, às vezes mais raros, que não são tratados todo dia. E eu estou procurando acessar todos esses assuntos que eu não toco muito na enciclopédia. Então, ali vão ter
temas de todos os calibres, qualificações, categorias, manifestações, natureza, de todo jeito. Outra coisa, não sei se eu entendi certo, que você disse que os verbetes do dicionário, eles são mais profundos do que da enciclopédia, não, isso? Porque do ponto de vista de detalhe. Detalhe, né? Então, por exemplo, lá às vezes tem frases do jeito que nós temos aqui na enciclopédia, essas frases com ponto e vírgula, mas são muito raras. A maioria eu disseco a frase com ponto e vírgula lá. Aqui não, eu vou dando uma porção para a pessoa pensar. Lá não, eu especifico. Eu faço a dissecção. Você pega uma coisinha aí da enciclopédia. Pois é. E faço um verbete lá. Tem muita coisa assim. Entende? Agora, o problema todo é a argumentação. É ver o tipo de argumentação que eu uso. Agora, veja, a maioria é o seguinte. Começa por um problema de introdução. Eu faço a introdução do tema. Depois tem uma premissa. Você sabe bem o que é premissa, a gente usa isso uma série de coisas, em matéria de filosofia e da sua área. A argumentação, que é a base da situação. Depois tem a conclusão, e esse aqui tem um adendo. Às vezes, aonde eu vou explicar mais, pode ser em qualquer um desses temas, qualquer um desses parágrafos, e são as divisões. As divisões, no máximo, elas são 7, no mínimo, elas são 4. Com isso, com o passar do tempo, a pessoa vai acostumar com isso. Ela já vai ver como é que é o raciocínio que faz da argumentação. Então, com isso, a gente está explicando mais do que a enciclopédia. A enciclopédia exige mais para a pessoa ver isso. Só que não, ela já vai direto. Uma pessoa que raciocina corretamente, assim, pelo menos que seja até primária, mas ela gosta de pensar com uma certa lógica, ela vai ter mais facilidade de ver o dicionário do que a enciclopédia. Para aqueles que estão começando. Entendeu? Agora, tem só uma coisa. Precisa de saber se essa personalidade entendeu qual percentual que ela entendeu. Que às vezes ela entendeu 5%, está feliz da vida. Isso resolve. Se de entender muito e ver as consequências daquilo depois. Entende? Agora, eu penso que a minha intenção é boa. Vamos ver depois, quando inteirar o primeiro volume, eu vou dar. São 10 pessoas que vão ver para fazer a revisão do processo. E o pior da história, eu vou fazer uma reunião para expor o que é que eu vou pedir para eles fazerem na revisão. Que é uma revisão, vamos dizer, de carrasco, para liquidar com o assunto. Então, eu vou fazer uma reunião antes com todo mundo. É antes de dar o volume para cada um. E vou dar prazo, vou perguntar para eles, qual o prazo que vocês querem? Vou dar aquele prazo que eles pedirem, para fazer a revisão de tudo. Agora, outra coisa muito séria, eu vou fazer também, até agora são 15 páginas que eu tenho de técnicas que eu estou usando. Tudo maceteado, em ordem alfabética. As técnicas todas, são 15 páginas até agora. E tudo assim, tudo sintético, do jeito que é o dicionário. Agora, eu vou dar isso junto com o livro. Olha, se vocês quiserem ver a técnica que eu estou usando, vocês vão ver os macetes. Então, a pessoa vai saber tudo que eu estou fazendo. Por dentro, por fora, nos bastidores, no palco, na ideia, no prolongamento, no segmento, e tudo. Ela vai ter uma ideia. Com isso, eu acho que nós vamos alcançar alguma ideia nova. Vamos ver o que vai dar. Outra coisa, essas 10 pessoas que eu estou colocando, é tudo pego a laço, estudado, uma por uma. Você vai receber uma, tá, João Paulo, que você já é você é o último pupilo que eu arranjei aqui. E ele já está melhor do que eu em certas coisas, eu já estou pior do que ele, sabe, em certas coisas aí de observação, por causa dos olhos. Olha, eu espero então os próximos 1000 verbetes, tá certo? Olha isso. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 65 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 22 perguntas online. Os recados de hoje são do Everaldo sobre o curso CPC, a Lilian sobre o curso Acoplamentário e o Oswaldo sobre o Conselho dos 500.
Alô? Oi. Olá, pessoal, boa tarde. Eu gostaria de reforçar o convite aos tertulianos e os teletertulianos para o curso Teáticas do Código Pessoal de Cosmoética. Esse curso vai acontecer agora, o primeiro módulo, no mês de março, e ele tem como principal objetivo oferecer atividades práticas para a elaboração e aperfeiçoamento do CPC. Tá? Esse curso ele visa, então, a aquisição de técnicas para a implantação do CPC no cotidiano, a ampliação da autocriticidade e a qualificação quanto à intencionalidade. O primeiro módulo ocorrerá entre o dia 23 de março a 25 de março. O segundo módulo, de 25 de maio a 27 de maio. Esse curso, eles são apenas 20 vagas e nós temos poucos lugares. Então, aquelas pessoas que têm interesse, podem se dirigir à recepção do CAEC e fazer a sua inscrição. A gente aguarda vocês lá. Obrigado. Então, nos dias 16, 17 e 18 de março, vai ocorrer mais um acoplamentário. Vai ter uma temática específica sobre paradireitologia. Então, vai ter toda uma semana do paradireito, né, que antecede o acoplamentário. Então, estão todos convidados. Os EPICONs para esse curso serão a professora Cristina Aracaque, a professora Alcir Alves e a professora Kátia Aracaque. Então, esse acoplamentário vai ter algumas atividades diferenciadas. Então, os professores, né, vão passar um filme para que os alunos pesquisadores reflitam um pouco mais sobre o que vem a ser o paradireito e como vamos poder aplicar a questão do paradireito no nosso cotidiano. Lembrando que o paradireito não é apenas para as consins, né, que têm a profissão aí como advogados, né? Então, somos todos nós que temos interesse e queremos compreender a questão do respeito, né, da cosmoética entre as nossas relações entre consins e consciex. Então, fica aqui, cabe o convite para quem quer qualificar a sua assistência no acoplamentário. Dias 16 a 18 de março, marquem suas agendas. Obrigada. De todos. Eu vou me referir ao IPTU, Imposto Predial de Foz do Iguaçu. Nesse sentido, nós queremos informar a Comissão de 2500, informa a vocês que está disponível na entrada do tertuliário um abaixo-assinado destinado à Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu a revisão e redução do valor do IPTU do ano 2012. Este documento vai compor processo junto à Prefeitura Municipal a ser elaborado pela IEC, representando aos campos e condomínios residenciais da Cognópolis Foz. Os moradores, proprietários, empresários e voluntários da Cognópolis Foz estão convidados a assinar o documento que ficará disponível, repito, na entrada do tertuliário até o dia 4 de março. Muito obrigado. Para amanhã, o verbete será Rejuvenescimento Consciencial. A especialidade para cerebrologia, autora Selma Prata. Obrigado pela sua presença e até amanhã.